Paz e graça do Senhor Jesus a todos. Bem-vindos ao canal da IBD da Assembleia de Deus Madureira de São Miguel do Araguaia, em Goiás. Estamos dando continuidade ao nosso estudo da revista Betel Dominical. Neste segundo trimestre, o tema geral é Neemias, restaurando muros, reconstruindo vidas e renovando propósitos. E hoje, na nossa leitura de segunda-feira, dia 20 de abril de 2026, vamos meditar em um assunto de extrema importância, o poder das palavras, pedras que edificam. Nossa base será o livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 2. Para que a gente possa compreender a dimensão desse tema, é essencial voltarmos ao contexto de Neemias. Lá no capítulo 4, a reconstrução dos muros de Jerusalém não era apenas um trabalho físico, uma obra de engenharia. Era, acima de tudo, uma batalha espiritual. Uma batalha travada no campo das ideias, da mente, do coração. E a primeira arma usada pelos inimigos, Sanbalat e Tobias, não foi a lança, não foi a espada, foi a palavra afiada da zombaria, do escárnio. Vamos analisar com calma a crueldade e a estratégia por trás dessa declaração. Tobias, o amonita, usa uma figura de linguagem de um desprezo profundo. A raposa, um animal pequeno, frágil, simbolizava a insignificância. A mensagem que ele queria passar era clara, era devastadora. O trabalho de vocês é tão fraco, tão patético, que até a criatura mais simples pode colocar tudo abaixo. O ataque não era contra a força física dos trabalhadores, mas sim contra a validade espiritual do propósito deles. É fundamental que a gente compreenda essa tática. O adversário sabia muito bem que se ele conseguisse minar a convicção dos construtores usando palavras, a obra iria parar. Essa estratégia de guerra espiritual é antiga, vem desde o Éden e, infelizmente, continua sendo uma das armas mais eficazes do inimigo contra a Igreja de Cristo hoje. Palavras de crítica, de zombaria, de desprezo, elas são projetadas para isso, para paralisar os servos de Deus e tentar desacreditar sua obra no mundo. Pois bem, se de um lado somos alvos de palavras que querem nos destruir, por outro lado, somos chamados por Deus a uma disciplina rigorosa, uma disciplina interna sobre as palavras que nós mesmos falamos. E é exatamente neste ponto que a nossa leitura de hoje nos traz um alerta solene, uma sabedoria essencial para governar a nossa própria boca. Essa é a advertência do pregador. Ela nos chama à reverência, à prudência, ao autocontrole. A consciência profunda da diferença entre Deus, que está nos céus, em sua soberania, e nós, que estamos na terra, em nossa limitação. Essa consciência deve gerar em nós um temor santo. E esse temor se manifesta, em primeiro lugar, no controle que nós exercemos sobre o que falamos na presença de Deus e a respeito das coisas de Deus. Mas o que significa, na prática, precipitar-se? É o ato de falar movido pela emoção desgovernada, pela urgência da carne, pela falta de meditação. É falar sem antes consultar a Deus, sem pensar nas consequências eternas do que se diz. Precipitar-se é, em sua essência, uma recusa a honrar o tempo de Deus, é preencher o silêncio da espera paciente com o barulho das nossas próprias palavras. A aplicação dessa sabedoria é decisiva para todo cristão. Mas ela tem um peso ainda maior para aqueles que estão na linha de frente da obra, os líderes, os obreiros. A preparação espiritual de um servo de Deus passa invariavelmente pela vigilância constante do coração. Porque, como o nosso mestre nos ensinou, a boca fala daquilo que o coração está cheio. A responsabilidade de quem lidera é dobrada, pois suas palavras podem edificar ou destruir em uma escala muito maior. Façamos agora uma reflexão muito séria. Se nós reconhecemos o poder destrutivo que havia nas palavras de Tobias, palavras que nasceram da mentira, que poder imenso então não reside na palavra do crente? Uma palavra que nasce do espírito da verdade, uma palavra usada para edificar. Se o inimigo lança palavras como se fossem pedras de tropeço, Deus nos capacita a usar as nossas palavras como pedras vivas na construção do seu reino. Então, como podemos cultivar essa disciplina? O caminho envolve práticas espirituais que não são opcionais. Primeiro, a disciplina da paciência, ouvir mais e falar menos, como nos ensina Tiago. Segundo, o hábito santo de orar antes de falar, submetendo cada pensamento a Cristo. Terceiro, a saturação da mente pela meditação constante na palavra de Deus. E quarto, a submissão contínua das nossas emoções ao domínio do Espírito Santo, para que nunca falemos no calor da ira ou da frustração. Essa batalha interna, ela é intensificada no nosso tempo, no nosso contexto. As redes sociais, por exemplo, nos treinam a dar opiniões instantâneas, sem reflexão, sem oração.
A chamada cultura do cancelamento gera um ambiente de julgamento sem misericórdia. Diante desse cenário, a vigilância espiritual que Paulo descreve em Efésios 6, de tomar toda a armadura de Deus, se torna a nossa única e verdadeira defesa, para não cairmos na armadilha de usar nossas palavras de forma precipitada e destrutiva. O objetivo final de toda essa disciplina não é um silêncio vazio, mas sim uma fala consagrada, uma fala poderosa. Deus não nos chamou para sermos mudos, Ele nos chamou para sermos seus porta-vozes, construtores no seu reino, cuja principal ferramenta para edificar uns aos outros é a palavra, uma palavra temperada com sal, cheia de graça e de verdade. A escolha se apresenta a nós todos os dias, em cada conversa, em cada interação. Podemos usar nossas palavras para zombar e criticar, ou para encorajar e apoiar, para espalhar a fofoca que divide, ou para nos dedicarmos à oração que une, para viver na murmuração e na queixa, ou para encher nossos lábios de gratidão e louvor. A natureza das nossas palavras não apenas revela, mas ela determina o caráter do nosso serviço a Deus e aos nossos irmãos. O exemplo de Neemias continua falando muito alto conosco hoje. Ele e o povo construíam com uma mão e com a outra seguravam a arma. Hoje, a muralha que Deus nos chama a edificar é a comunhão da igreja, a santidade das nossas famílias, a integridade do nosso testemunho. E a nossa maior defesa, a primeira linha de defesa contra as brechas, começa no governo da arma mais poderosa que nós possuímos, a nossa própria língua. Que esta seja a pergunta a governar a nossa mente e o nosso coração ao longo de todo esse dia. Em cada conversa, em cada mensagem que enviamos, em cada comentário que fazemos. A palavra que está prestes a sair da minha boca será uma pedra para edificar a obra de Deus na vida de alguém? Ou será uma ferramenta de demolição, talvez até sem querer, a serviço do adversário? Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês.